Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia alegre para lermos a palavra de Deus e a gente se encontrar aqui neste canal. A palavra falada começa agora com a leitura do Evangelho, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamando Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso entre as obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo. Não encontraram o corpo dele, mas voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas com as mulheres que tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lento de crer tudo o que os profetas lhes falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos tudo que as passagens das Escrituras lhe falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Naquele mesmo dia, eles se levantaram e voltavam os olhos para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esses 2 discípulos não se fala o nome deles, mas eram um dos 2 discípulos. Amados irmãos e irmãs, Jesus morreu e ressuscitou. Nós vivemos a Páscoa esses dias atrás, no domingo. E nós estamos vivendo a 8ª da Páscoa. Nós passaremos esse mês todo, basicamente, e mais um pedaço do outro, vivendo essa Páscoa,
Mas o que é essa Páscoa para nós? É uma passagem para uma nova vida. Para aqueles que prepararam durante a Quaresma, fizeram suas penitências e preferiram mudar a sua vida, renascendo com Cristo, fazendo as coisas corretas na vida. Não querendo mais viver o pecado, mas sim viver a graça de Deus e se preparar para a grande e verdadeira ressurreição dos mortos para a vida. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós praticamos a palavra de Deus, o que acontece conosco? Nós éramos mortos e passamos a viver porque dele vem essa fonte da luz, essa fonte da alegria, que nos faz viver, que nos faz mudar. Jesus aqui se apresenta para aqueles que estão caminhando, os discípulos que caminhavam. Não foi dito o nome aqui nas Escrituras, mas vamos nos colocar no lugar, como esses dois discípulos, essas duas pessoas que caminhavam e que estavam meio desatento, até um certo modo, naquele homem que se apresentou ali, perguntando o que eles conversavam, e eles estavam ali conversando, falando sobre a situação que tinha acontecido com Jesus, com os discípulos que fugiram, se esconderam. E realmente, nós sabemos que Jesus, invisivelmente, está caminhando conosco. E nós precisamos, realmente, olhar para tudo isso e ver que a presença de Jesus na nossa vida nos faz refletir nas nossas ações do dia a dia, para sermos um novo Cristo na vida dos filhos dos homens, na vida das pessoas. Queridos amados irmãos e irmãs, aquele momento ali, Jesus queria saber se eles estavam sabendo de tudo o que estava acontecendo, que tinha acontecido. Mas Jesus estava presente com eles, porque eles viviam na vida conversando, ali na caminhada, voltando, na caminhada de Jerusalém, o que tinha acontecido lá. E eles contaram para Jesus o que tinha acontecido, mas eles não reconheceram. Mas quando chegou na casa na casa deles, Jesus entrou e partiu o pão. Naquele momento do partir o pão, eles perceberam algo diferente, que era Jesus. Eles encontraram o Mestre. É na fração do partir do pão, ali na Eucaristia, Jesus se revela e se mostra para nós, na pessoa do Padre, que está ali, na pessoa de Cristo, para partir o pão. E nós, naquele momento, podemos reconhecer que Jesus, o Cristo, nosso Salvador e Senhor, está presente. Está ali na Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, viver a Páscoa é relembrar o que aconteceu. E não esquecer tudo o que aconteceu com Jesus. E a cada passo, a cada dia, renovar a nossa vida no Senhor. Esses discípulos, quando chegaram